na cidade esquecida de Santa Aurora, onde a poeira vermelha tomava conta das ruas e o silêncio era mais barulhento que o canto dos pássaros, vivia Lavinha, a filha mais velha da família Oliveira. Com apenas 18 anos, olhos grandes e castanhos como terra molhada e um coração puro como água de nascente, ela era a alma mais bondosa que aquela vila já conhecera. Sua vida era simples, acordava antes do sol, lavava os pés no riacho e colhia flores silvestres que depois vendia em pequenos maços amarrados com barbante, na feira da cidade. A mãe, Dona Zuleide, vivia doente e sem forças. O pai, seu Ademar, era um homem ranzinza, marcado por dívidas, vícios e desespero. Sobrou para Lavinha a dura tarefa de manter a casa em pé, mesmo com a miséria assolando cada fresta. Numa tarde abafada, Lavinha flagra o pai chorando desesperadamente ao lado do agiota da cidade, barbudo, que batia na mesa e gritava, ou me paga, ou me entrega alguém. O nome dela é mencionado, e a jovem paralisa atrás da cortina rasgada da cozinha. Inacreditável. Era essa a palavra que ecoava dentro dela. A própria filha oferecida como pagamento? Lavinha sentiu o chão sumir sob os pés. Mas não gritou. Não correu. Apenas voltou ao seu quarto e chorou, silenciosamente, abraçada à única boneca que ainda guardava da infância, com a cabeça remendada e o vestido manchado de barro. Aquilo era cruel demais até para um pesadelo. Na manhã seguinte, a casa estava em silêncio estranho. Dona Zuleide evitava olhar nos olhos da filha. O pai, de ressaca, apenas murmurou que ela devia se aprontar. Vai sair para uma nova vida, Lavinha. A frase, dita com frieza, cortou mais fundo que navalha. Ao se despedir da irmãzinha mais nova, Lavinha tira o laço do cabelo e o prende no braço da menina como uma pulseira. Para lembrar de mim. A menina pergunta, você vai para onde, Lavinha? Ela responde com um sorriso molhado, para um lugar bonito, flor cheio de flores. Lavinha foi colocada numa carroça velha, coberta com um lençol para evitar olhares curiosos. O pai sequer a acompanhou. Dona Zuleide, trêmula, lhe deu um beijo na testa e disse, não me odeie, filha. A jovem nada respondeu. Dentro de si, o coração estava rasgado, mas ainda havia uma chama acesa, a fé. Mesmo sem entender, acreditava que Deus via tudo. Que aquele sofrimento profundo não seria em vão. A carroça seguiu pela estrada de terra, deixando para trás a casa de madeira, as flores, o cheiro de café requentado e as promessas jamais cumpridas. O que esperava Lavinha dali em diante era incerto, mas o que já havia acontecido, era comovente, chocante, e inesquecível. No topo da colina, um homem observava a carroça de longe. Terno simples, chapéu de palha, expressão séria. Ele anotava algo em um caderno. Seu nome? Edson. A carroça sacolejava por entre as árvores secas da estrada, enquanto Lavinha, com os olhos vidrados e mãos trêmulas, tentava entender como a própria família pôde entregá-la assim, como quem passa adiante um objeto sem valor. O cheiro de poeira misturado ao suor do condutor fazia o estômago dela embrulhar. Quando a carroça parou, um portão de ferro rangeu alto, anunciando a chegada ao que parecia ser um antigo casarão em ruínas. Do alto da varanda, surgiu Norberto, um homem de terno bege amarelado, cabelo engomado e sorriso falso. Seu olhar percorreu o corpo de Lavinha como quem avalia uma peça no mercado. Linda, exatamente como me disseram. A jovem engoliu seco. Sentiu-se nua, mesmo vestida. Aquela frase era um prenúncio do pesadelo. Ao ser levada para dentro, Lavinha descobre que o quarto onde ficará trancada tem uma fechadura do lado de fora e uma única janela gradeada, coberta por cortinas pesadas. Não era um lar. Era uma cela. Norberto bateu a porta atrás dela e girou a chave com gosto.
Aqui você estará segura, de mim e do mundo. A voz dele ecoava como um veneno. Lavínia correu até a cama de madeira, onde se encolheu em posição fetal, sentindo o peito arder com a angústia. A boneca de pano, que ela escondia embaixo do vestido, foi apertada contra o rosto, como se pudesse proteger o que ainda restava de sua infância roubada. Horas depois, ele voltou com um prato de comida fria e um vestido de festa. Amanhã será a nossa cerimônia. Você será minha esposa. A jovem arregalou os olhos. Não, eu não quero isso. Norberto riu. Querida, você já foi comprada. Não tem escolha. A voz dele era carregada de prazer sádico. Do lado de fora, atrás das árvores, um homem observava em silêncio. Era Edson, o mesmo que avistara a carroça horas antes. Algo naquele lugar o incomodava profundamente. Ele sentia que aquela moça não estava ali por vontade própria. E isso o corroía. Na manhã seguinte, Lavínia tentou fugir. Usou um pedaço da perna da cama para forçar a fechadura. Cortou a mão no processo. Estava tão perto. Mas um dos empregados de Norberto, um sujeito calado chamado Roque, a pegou antes que conseguisse sair. Como punição, Norberto a deixou trancada sem comida por 2 dias. Lavínia, fraca e ensanguentada, desenha no chão com o próprio dedo a imagem de um anjo segurando uma flor. Se eu morrer aqui, que alguém encontre isso um dia, sussurra. O tempo naquele lugar parecia parado. E a esperança, que um dia brilhava no peito da jovem, começava a se apagar. Mas em algum lugar lá fora, alguém já havia sido tocado por aquela história. E Lavínia ainda não sabia, que sua vida estava prestes a tomar um rumo transformador. O sol mal havia despontado no céu quando Edson se aproximou do portão do casarão em ruínas, disfarçado com seu chapéu surrado e um falso sotaque de feirante. Disse que trazia produtos raros do interior e desejava falar com o senhor da casa. Norberto, curioso, permitiu sua entrada, sem imaginar que o homem diante dele era, na verdade, um milionário disfarçado, movido por algo maior que o lucro, justiça. O casarão fedia a mofo, e o ambiente era opressivo. Enquanto Norberto mostrava sua coleção de vinhos e falava em negócios, Edson observava tudo em silêncio, memorizando cada porta, cada expressão, cada barulho. Mas foi na cozinha que o mundo parou por alguns segundos. Lá estava ela, Lavínia, magra, pálida, com as mãos enfaixadas e os olhos que já não brilhavam. Ela servia o chá com os olhos baixos, como uma sombra de si mesma. Mas ao ver Edson, algo nela se acendeu por um instante. Ele também sentiu, como um soco no peito. Ao entregar a bandeja, Lavínia se atrapalha e o chá fervente escorre pela mão de Norberto. Ele grita e tenta bater nela ali mesmo, mas Edson se levanta rapidamente e segura seu braço com firmeza. Não faça isso, diz com voz fria. O ambiente congela. Norberto, sem graça, finge rir. Ela é estabanada. Ainda precisa de treino. Lavínia se afasta com os olhos marejados. Edson, sentindo a raiva crescer, segura-se para não explodir. Ele precisa ser esperto. Ainda não é hora de agir. Naquela noite, Edson volta sorrateiramente ao casarão. Ele se esconde atrás da parede lateral e espera o breu tomar conta do pátio. De longe, escuta o som abafado de um choro. Ele segue o som e o encontra. Lavínia está ajoelhada diante da janela, vestindo um vestido branco de noiva, com os olhos perdidos e os lábios tremendo. Edson assiste em silêncio quando Norberto entra no quarto e diz: "Amanhã você será minha, quer queira ou não." Ela não responde. Ele acaricia o rosto dela de forma nojenta e sai, trancando a porta novamente. A respiração de Edson acelera. Aquilo era a gota d'água.
Retornando à pousada onde se hospedava, Edson prepara seus documentos e contatos. Ele decide que não vai apenas tirar Lavinha dali, vai destruí-lo. Norberto havia cruzado uma linha invisível, e agora o que viria seria irreversível. Na madrugada, Lavinha encontra escondido debaixo da porta uma pétala de flor e um bilhete escrito à mão: "Você não está sozinha. Aguente firme." Ela se ajoelha com o bilhete no peito e chora como há muito não chorava, de esperança. Naquela noite, pela primeira vez, Lavinha sonha que está correndo num campo aberto, com o cabelo solto e o vestido rasgado ao vento. Edson, ao longe, estende a mão. Ela corre em direção a ele, como se a liberdade fosse, enfim, possível. O sol mal havia nascido quando Edson voltou ao casarão, desta vez trajado como um homem de negócios importante. Exigiu falar com Norberto, e ao ser recebido, foi direto ao ponto. "Sou colecionador de peças raras. Me disseram que o senhor possui algo peculiar." Norberto riu, convencido de que tinha nas mãos um novo comprador para sua mercadoria preciosa. Edson então jogou a primeira cartada, uma maleta com maços de dinheiro empilhados. "Quero comprar a moça. Pago o triplo do que você gastou. E levo agora." Norberto arregalou os olhos. O homem hesitou, depois sorriu. "Feito." Sem cerimônia, assinou o recibo de venda improvisado, como se fosse um móvel velho sendo repassado. Norberto assina o papel e diz: "Ela vale muito, mas não tanto quanto a paz que você vai me dar." Ele ri alto, jogando a chave do quarto sobre a mesa. Lavinha, naquele instante, é oficialmente comprada pela segunda vez, como se ainda não fosse dona nem do próprio nome. Edson sobe as escadas e destranca a porta devagar. Lavinha está encolhida no canto, abraçando os joelhos, com o vestido amarrotado e os olhos inchados. Ao vê-lo, pensa que é um novo castigo. Mas quando ele se aproxima com um olhar sereno e estende a mão, ela hesita. "Você está livre, Lavinha. Vim te buscar." Ela balança a cabeça, sem entender. Do lado de fora, o céu clareava. Lavinha sai da casa e sente o vento pela primeira vez em dias. Cambaleante, segura o braço de Edson, como se ainda não acreditasse. "Pra onde você vai me levar?" Ele sorri. "Pra onde ninguém mais vai te prender." No hotel da cidade, Lavinha entra no banheiro e se encara no espelho. Está irreconhecível. Suja, com marcas no rosto e feridas nos braços. Ao se despir e entrar na banheira pela primeira vez, chora silenciosamente. A água, misturada com lágrimas, leva embora não só a sujeira, mas parte da dor. Mais tarde, Edson a presenteia com roupas limpas, uma escova de cabelo e um prato quente de comida. "Você não precisa me agradecer. Você merecia ter tido tudo isso antes." Lavinha, ainda desconfiada, pergunta com voz baixa: "Vai me levar de volta para casa?" Ele responde: "Não. Vai para onde quiser. Agora, você escolhe." Ela come devagar, como se não quisesse que aquilo acabasse. No silêncio do quarto, Lavinha tira do bolso o bilhete deixado na noite anterior. "Foi você, não foi?" Edson apenas sorri. Ela o olha por um longo tempo. Aquele homem misterioso havia sido seu anjo, seu salvador inesperado. Antes de dormir, Lavinha encontra uma flor ao lado do travesseiro. Um gesto pequeno, mas tão profundo, que faz seu coração bater de forma diferente. Pela primeira vez, ela adormece com um sorriso leve no rosto, e esperança no peito. Naquela noite, sem correntes e sem medo, Lavinha sonha com liberdade. E no fundo, ela sabe, sua vida havia acabado de começar. Os dias que se seguiram foram como um renascimento para Lavinha. A jovem,
que antes andava curvada sob o peso da dor, agora caminhava pela cidade com passos lentos, mas firmes. Edson havia alugado uma pequena casa de madeira no bairro mais tranquilo de Santa Aurora, onde ela poderia recomeçar, livre, longe de grades e cercas. Lavínia ainda acordava assustada durante a noite, mas cada manhã trazia uma nova pétala de esperança. Na primeira semana, Edson matriculou Lavínia na escola da cidade, uma modesta construção pintada de azul desbotado. A princípio, ela hesitou. Sentia vergonha, medo do olhar dos outros. Mas a diretora, Dona Lourdes, uma senhora de cabelos brancos e coração gigante, a recebeu com um abraço apertado. Aqui você não será julgada, minha filha. Aqui, você floresce. Durante o recreio, Lavínia encontra um caderno velho jogado no lixo da escola. Folheando as páginas amareladas, ela se depara com frases inacabadas, rabiscos e folhas em branco. Decide levá-lo para casa e ali começa a escrever sua própria história. Se alguém encontrar esse caderno um dia, que saiba que eu sobrevivi. Edson visitava-a sempre com gentileza e respeito. Levava frutas, livros e histórias. Aos poucos, os sorrisos tímidos se tornaram conversas longas. Havia entre os dois algo que crescia em silêncio, uma conexão profunda, alimentada não por promessas, mas por gestos. Lavínia, antes desacreditada do amor, começava a enxergar em Edson um homem diferente de tudo o que já conhecera. Em uma tarde chuvosa, enquanto Lavínia lia em voz alta na varanda, Edson chegou com o olhar carregado. Preciso te contar uma coisa, disse. Antes que pudesse continuar, Norberto apareceu na rua, gritando ameaças. Ele havia descoberto a verdadeira identidade de Edson e queria dinheiro por seu silêncio. Você acha que vai sair como herói? Vai pagar caro. Lavínia se coloca entre os dois homens. Pela primeira vez, ergue a voz, você não vai mais me assustar. Vai embora ou chama a polícia. O olhar de Norberto treme. Ninguém havia o enfrentado daquela forma. Lavínia, a menina assustada, agora era uma mulher que sabia o próprio valor. A polícia chega, acionada por um vizinho, e Norberto é levado. Ao vê-lo ser algemado, Lavínia chora, não de medo, mas de alívio. Era o fim de um ciclo. Um passado enterrado. Edson a abraça forte, sem dizer nada. Apenas a segura, como quem entende que às vezes, o silêncio é o maior gesto de amor. No fim da noite, Lavínia escreve no caderno, hoje descobri que a liberdade tem gosto de lágrima e cheiro de chuva. Hoje, fui minha própria salvação. Ela fecha o diário com cuidado, colocando uma flor entre as páginas. A dor ainda morava em sua memória, mas agora, ela não era mais o capítulo final, era apenas o começo de uma história inesquecível. Na manhã seguinte, Lavínia acordou com o coração inquieto. O céu estava limpo, mas dentro dela algo pesava. Apesar de todo o bem que Edson havia feito, havia uma pergunta que insistia em ecoar: por que ele faria tudo isso por mim? Durante o café, ele parecia nervoso, como se estivesse ensaiando palavras que não saíam. Ao entardecer, os dois caminharam até o mirante de Santa Esperança, um local simples, mas com uma vista encantadora do vale. Edson tirou o chapéu, passou a mão pelos cabelos, com voz firme, disse: Lavínia, eu preciso ser honesto. Eu não sou um feirante. Não sou um caixeiro. Meu nome é Edson Falcão. Sou dono de uma rede de hotéis. E tudo que você viveu até aqui, foi comigo sendo outro homem. Lavínia empalidece. O mundo gira ao redor. Ela se afasta devagar e pergunta: então, eu fui apenas um projeto de caridade? As palavras cortam como faca. Edson tenta explicar, mas ela já está com os olhos cheios de lágrimas. Você mentiu para mim.
Ela corre de volta para casa, tranca-se no quarto e chora como há muito não chorava. Toda a confiança construída, os gestos, as palavras, agora pareciam envoltos em ilusão. Lavínia não janta. Não escreve. Não dorme. Apenas sente. A dor da decepção era quase tão amarga quanto a da prisão. Mas no dia seguinte, ao abrir o diário que havia deixado na mesa, encontra algo inesperado, um bilhete escrito por Edson. Você foi minha salvação antes mesmo de saber quem eu era. Não te comprei. Te admirei. E te amei em silêncio. Junto do bilhete, ele deixou uma pequena fita de cabelo, a mesma que ela havia dado à irmã no dia em que foi vendida. Lavínia segura a fita e desaba. Aquele objeto esquecido traz à tona o quanto sua jornada foi dura, mas também o quanto ela havia mudado. Aquela fita era sua cicatriz, mas também seu renascimento. Naquela tarde, ela decide procurá-lo. Encontra Edson no mesmo mirante. Os olhos dele estão marejados. Antes que ele diga qualquer coisa, Lavínia o interrompe. Dessa vez, sou eu quem escolhe. E eu escolho ficar. Ele sorri, surpreso. Você me perdoa? Ela balança a cabeça. Você me salvou. Não importa o nome. Importa o coração. O beijo entre os dois é intenso, mas cheio de ternura. Não havia pressa, nem medo. Apenas amor. Um amor profundo, construído com gestos e silêncios, dor e renascimento. E naquela noite, finalmente, Lavínia entrega-se por completo. Em um quarto iluminado apenas pela luz da lamparina, Lavínia e Edson se amam pela primeira vez. Com delicadeza, lágrimas e sorrisos. O corpo dela, antes marcado por medo, agora se revela com liberdade. E ele a toca como se tocasse uma flor rara, com reverência. Foi uma noite encantadora, inspiradora, e que selaria não apenas o amor, mas a cura de duas almas quebradas pelo destino. O tempo passou em santa esperança, e com ele, as feridas de Lavínia começaram a cicatrizar. Já não andava com os ombros curvados, e seus olhos brilhavam com a luz de quem venceu o impossível. Seu nome, antes sussurrado em vergonha, agora era símbolo de força e superação. Ao lado de Edson, ela não apenas havia encontrado amor, mas também uma missão. Lavínia e Edson se casaram numa cerimônia singela no jardim da escolinha onde tudo recomeçou. Vestida de branco e com flores do campo nos cabelos, ela caminhou entre sorrisos, lágrimas e aplausos. Ali estavam pessoas que acreditaram nela, Dona Lourdes, alguns colegas da escola, e até Roque, o antigo empregado de Norberto, que pediu desculpas com lágrimas nos olhos. Durante a cerimônia, Dona Zuleide, a mãe de Lavínia, aparece em silêncio no fundo do jardim. Rosto envelhecido, olhos cheios de arrependimento. Lavínia caminha até ela e a abraça forte. Eu te perdoo, mãe. Mas nunca mais vendam o que é sagrado. A comoção é geral. Após o casamento, Lavínia surpreende a todos ao anunciar a criação do Centro Aurora, um espaço de acolhimento para meninas vítimas de violência e abandono. Ninguém mais vai dormir trancada num quarto escuro. Não enquanto eu respirar, ela declara. Edson investe no projeto, mas deixa claro, tudo é dela. Você conquistou tudo isso, Lavínia. Eu só acompanhei. Na inauguração do centro, Lavínia encontra nos portões uma jovem assustada, com hematomas no rosto. A menina se chama Jéssica, tem 14 anos e fugiu de casa para não ser vendida. Lavínia segura sua mão, a leva para dentro e diz, você está segura agora. E nunca mais estará sozinha. Lavínia publica seu diário como livro. O título? Flor de Ferro, a história da menina que sobreviveu.
A obra se espalha pelas redes, pelas prateleiras, pelo mundo. Tornou-se voz para as caladas. Um grito de socorro que virou canto de liberdade. Ela foi chamada para entrevistas, reconhecida como símbolo de resiliência, mas nunca deixou Santa Esperança. Ali era seu chão. Suas raízes. Na última página do livro, Lavinha escreve: fui vendida como uma coisa. Mas me tornei uma mulher inteira. Obrigada, Edson. Você não me salvou. Me ensinou a me salvar. Ao lado da dedicatória, uma foto da fita de cabelo, agora emoldurada, como símbolo do que foi e do que jamais voltará a ser. Do campo seco à mansão cheia de propósito, Lavinha venceu a lama com dignidade. Da vergonha, fez coragem. Da dor, fez ponte. E do amor, fez casa. Hoje, quem passa por Santa Aurora não vê mais só uma cidadezinha do interior, vê o lugar onde uma flor brotou no meio do asfalto, provando que até o impossível pode florescer. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.